Fala galera, professor Miojo na área. Hoje iniciaremos nosso curso de redação e desvendaremos todos os mistérios do texto dissertativo argumentativo. Nesse curso, veremos a formação do texto dissertativo argumentativo, então suas características gerais, como ele é montado, qual é a forma que temos melhor para fazer o texto, além dos tipos de introdução, o que fazer na introdução, no desenvolvimento, os tipos de desenvolvimento, as estratégias argumentativas que vão enriquecer o seu texto, como fazer uma boa conclusão, como fazer uma boa proposta de intervenção na conclusão. Veremos tudo isso e um pouco mais, além de temas prováveis que podem cair na sua redação e alguns macetes de português para não rolar alguma penalidade na parte gramatical da correção. Sem mais delongas, vamos para a primeira aula. Na aula de hoje, nós veremos a formação do texto dissertativo argumentativo. Como podemos ver, é uma palavra composta. Então, o texto dissertativo argumentativo vai ter características do texto dissertativo e do texto argumentativo. Para entendê-lo melhor, nós vamos estudar a parte do texto dissertativo e o texto argumentativo. Vamos analisar algumas de suas características e ver o que acontece quando juntamos esses dois e formamos o texto que nós queremos estudar. Texto dissertativo, o primeiro que vamos dar uma olhada. O texto dissertativo tem caráter expositivo, visando abordar todos os aspectos referentes a algum tema. Então, o texto dissertativo ele vai expor alguma informação, vai falar sobre algum tema e simplesmente isso, vai falar várias coisas, várias informações sobre algum tema. Então, se eu for fazer um texto dissertativo sobre a água, eu vou apresentar várias informações sobre a água. Então, a água é um elemento que tem como fórmula H2O, é um elemento da natureza, tem os 3 estados físicos. Então, eu vou apresentar várias informações sobre aquilo que eu estou falando. Então, o texto dissertativo vai expor informações, características sobre alguma coisa, sobre algum tema que eu vou tratar. Esse texto é apresentado de forma impessoal. Então, perceba que eu falei, a água é um elemento da natureza, a água apresenta os estados físicos, mas em nenhum momento eu coloquei, eu acho que a água é assim, eu penso que a água deveria ser desse jeito. Não. No texto dissertativo nós não colocamos opinião, nós simplesmente dizemos o que é, apresentamos a informação. Então o texto dissertativo simplesmente vai expor a informação sobre algum tema, não vai trazer informação, não vai trazer opinião ainda. Além disso, ele segue uma linguagem formal, ou seja, o texto dissertativo é muito rígido em toda a sua extensão. Então, não pode ter não pode colocar essa opinião, não pode fugir do padrão da língua portuguesa. Então, tem que ser apresentado com a linguagem formal, sem gírias, sem vícios de linguagem, de forma formal e pessoal. Então, não se usa a primeira pessoa, nem segunda pessoa também deve ser evitada, sempre na terceira pessoa. Então, por ter esse caráter tão rigoroso, eles são comuns em textos científicos, produções acadêmicas, então, que precisa de uma formalidade maior, utiliza o texto dissertativo. Normalmente são organizados em introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a forma de organização do texto dissertativo. Esses 3 parágrafos normalmente são suficientes para apresentar todas as informações referentes ao tema. Ele é escrito em prosa, então, com essa rigidez que ele tem toda a sua estrutura, também deve ser seguido em prosa. Então, não pode ser apresentado em versos e estrofes. Com isso, segue a observação de ter cuidado com as margens. Então, se é escrito em prosa, tem aquela verificação daquele espacinho no início de cada parágrafo. Um exemplo. Então, se eu trago esse exemplo para vocês, o conceito de advérbio. Então, advérbio é a classe gramatical das palavras que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Raramente modifica um substantivo. Então, percebam aqui que simplesmente está sendo trazido informações sobre o advérbio. Então, ele continua falando, é a palavra invariável que indica circunstâncias em que ocorre a ação verbal. Simplesmente estão sendo colocadas informações sobre o advérbio. Então, é um texto expositivo, um texto dissertativo, porque simplesmente está trazendo várias informações sobre o advérbio. Então, é um texto dissertativo falando sobre o advérbio. Em nenhum momento ele coloca opinião. Eu acho que o advérbio deveria ser. Não. Ele simplesmente traz as informações que são sobre o tema que ele está tratando, que é sobre o advérbio. Então, o primeiro exemplo da gente é esse. Então, dá para ver claramente que isso aqui é um texto dissertativo, porque simplesmente são informações trazidas sobre um tema. No exemplo 2, nós temos um exemplo de um dicionário.
Então, o significado da palavra nostalgia. Então, mais uma vez, temos um texto dissertativo aqui, porque simplesmente são apresentadas informações sobre o tema. Então, significado de nostalgia: tristeza causada pela saudade de sua terra ou de sua pátria, melancolia, saudade do passado, de um lugar, etc. Então, simplesmente estão sendo trazidas informações sobre o que é nostalgia, sobre o meu tema. Então, meu tema é nostalgia, eu vou trazer várias informações sobre esse tema, mas ele não está colocando a opinião dele aqui. Então, a opinião sobre o que você acha do tema não cabe num texto dissertativo. O texto dissertativo simplesmente vai ser colocada a informação sobre aquilo, certo? O texto argumentativo ele é um pouco diferente. Então, um texto argumentativo você deve defender uma tese, opinião, ideia ou teoria. Ou seja, no texto dissertativo nós temos um tema e nós simplesmente falamos sobre esse tema. No texto argumentativo, nós vamos ter um tema, mas a partir desse tema eu vou ter um ponto de vista. Eu vou achar alguma coisa sobre esse tema. Então, se eu tenho o exemplo que eu trouxe da água, eu não vou simplesmente falar sobre a água. Eu vou falar, poxa, eu acho que a água está em escassez no mundo. Então, eu vou começar a defender a minha tese, a minha teoria de que a água está em escassez. E para isso eu vou ter que argumentar, eu vou ter que apresentar fatos que comprovem o meu ponto de vista. E é aí que entra a parte argumentativa do texto. O objetivo do texto argumentativo é convencer o leitor sobre o seu ponto de vista. Então, como eu falei, se eu quero impor, se eu quero colocar que a água está em escassez no mundo, eu preciso convencer quem está lendo que o meu ponto de vista está correto. Para tal feito, a presença de muitos e convincentes argumentos é essencial. Ou seja, eu não posso simplesmente dizer a água está em escassez porque eu acho, porque na minha rua está faltando água. Eu não posso simplesmente apresentar esse tipo de argumento que são pobres. Eu preciso apresentar argumentos convincentes para embasar a minha opinião. Normalmente é organizado em tese, argumentos e conclusão. Percebam que essa linha é perfeita. Porque na tese, que seria a nossa introdução, é apresentado o ponto de vista. Então, eu apresento o meu ponto de vista sobre o assunto, logo em seguida vem os argumentos, o desenvolvimento, eu vou defender o meu ponto de vista. Então, eu apresentei esse ponto de vista, vou defender utilizando meus argumentos e vou concluir mostrando que, a partir dos argumentos que eu acabei de mostrar no desenvolvimento, o meu ponto de vista é o correto, o meu ponto de vista é aceito por conta desses argumentos. Então tem uma sequência lógica muito perfeita no texto argumentativo. Então você apresenta a tese, você apresenta os argumentos e você conclui afirmando que o seu ponto de vista está correto. Então basicamente essa é a estrutura do texto argumentativo. Vamos para o primeiro exemplo. Então aqui temos um gênero carta ao leitor, que é um gênero argumentativo, e fala: o governo federal tem que escolher se quer mesmo fazer uma regra de aposentadoria para valer ou vai fazer outra pequena e duvidosa justiça para todos. Se vai ser para valer, terá que acabar com a curiosa aberração que é a aposentadoria para a mulher ser antecipada em 5 anos. Absurdo inexistente em praticamente todo mundo. Além do que, no Brasil elas vivem em média 8 anos a mais que os homens. A dupla jornada, a antiga alegação, hoje é compartilhada com seus maridos e companheiros e não serve mais. O governo terá também que acabar com a aposentadoria de 5 anos menos para professores, uma vez que não há razão para esse benefício. Independentemente do sexo ou profissão, todos têm que pagar pelo mesmo número de anos. Percebam que isso é claramente um texto argumentativo. No início ele coloca a tese, escolher se deve ter uma regra de aposentadoria que valha para todos. Então ele quer colocar isso. Então a tese dele, o ponto de vista que ele quer defender é esse, que exista uma regra de aposentadoria que valha para todos. E ao longo do texto ele vai apresentando argumentos ou refutando argumentos anteriores para defender a opinião dele. Então fala da dupla jornada, fala da aposentadoria dos professores e vai argumentando sobre isso. E no final ele conclui dizendo: independente de sexo ou profissão, todos têm que pagar pelo mesmo número de anos. Então ele apresenta o ponto de vista dele, ele coloca argumentos que defendem esse ponto de vista e conclui mostrando que o ponto de vista dele está correto. Então isso aqui claramente é um texto argumentativo. Exemplo 2, temos um outro texto. Gostar de política não é uma opção, mas uma necessidade. Primeiro, porque o cidadão precisa de um conhecimento político para escolher seu candidato. Depois, porque a política está presente na escola, no trabalho, enfim, na vida. Logo, torna-se fundamental o gosto por ela, pois é ela que rege a nossa existência.
Mais um texto argumentativo bem claro aqui, porque ele apresenta inicialmente o gosto pela política não é uma opção, mas uma necessidade. Então ele coloca a opinião dele e vai defendendo, porque o cidadão precisa de conhecimento político, porque a política está presente na escola, no trabalho. Então ele vai apresentando argumentos que defendem, que embasam o ponto de vista dele e conclui. Então coloca a política é fundamental, o gosto pela política é fundamental, ela que rege a nossa existência. Nesse exemplo aqui, dá para perceber uma outra característica do texto argumentativo. Diferente do dissertativo, que é muito rígido, o texto argumentativo, ele admite utilizar a primeira pessoa. Então, perceba que ele utiliza logo no final, pois é ela que rege a nossa existência. Alguns gêneros argumentativos, por exemplo, a carta ao leitor, manifesto, carta de protesto, esses gêneros argumentativos, eles permitem que você utilize a primeira pessoa, que você fale nossa cidade, nosso país, nossa existência, como colocou aqui. Então, o gênero argumentativo, ele tem essa possibilidade, ele pode abrir essa pessoalidade para você se colocar na argumentação. O dissertativo não, é mais rígido, não vai permitir isso. Mas nós vamos ver, quando unir os dois, que essa pessoalidade que tem no texto argumentativo não vai poder acontecer no dissertativo argumentativo. Então, exemplo 2, mais um exemplo claro de texto argumentativo, apresentando a tese, defendendo a tese com argumentos e logo concluindo, mostrando que essa tese está correta. Então, visto o texto dissertativo e o texto argumentativo, veremos agora a união dos dois, que é o nosso objeto de estudo principal. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele tem um caráter expositivo e argumentativo ao mesmo tempo. Então, ele vai unir essas duas características. Enquanto o texto dissertativo apenas apresentava informação e o argumentativo defendia alguma coisa, nós vamos unir os dois. Nós vamos apresentar uma informação, nós vamos ter uma opinião, um ponto de vista sobre essa informação, sobre esse tema, e nós vamos defender esse ponto de vista ao longo do texto dissertativo argumentativo. Então, ele vai unir essas duas características desses textos. Ele é escrito em prosa, assim como o dissertativo. Então, respeito às margens, isso deve ficar bem claro para que não haja penalidade. Então, ele é escrito em prosa, não pode escrever em forma de versos e estrofes, correndo o risco de ser zerada a redação. Predominância da terceira pessoa. Assim como o dissertativo, que não permite que você utilize a primeira ou a segunda, o texto dissertativo argumentativo é recomendado que seja escrito em terceira pessoa. Então, nada de eu penso, eu acho, eu acredito, nós devemos, o nosso país, nosso povo. Então, todas essas expressões devem ser evitadas do texto porque trazem marcas de pessoalidade. E essas marcas de pessoalidade devem ser evitadas na construção do texto dissertativo argumentativo. Predominância da objetividade, ou seja, o texto dissertativo argumentativo deve ser bem claro, bem direto. Não fique dando muito rodeio para falar, não dê um texto enorme para falar de uma coisa simples. Se você puder ser direto, objetivo, de forma clara, apresente de forma direta. Até porque o texto dissertativo ele é escrito em até 30 linhas. Então, se você vai ser bem prolixo no seu texto, vai encher, como dizem, encher muita chouriça no texto, falando muitas coisas para chegar em um final só, vai acabar gastando suas 30 linhas e não vai conseguir fazer tudo que deve ser feito no texto dissertativo e argumentativo. Então, além da objetividade, ele também segue a linguagem formal. Então, evitar gírias, evitar vícios de linguagem, seguir a norma padrão da língua portuguesa sempre que for escrever. Normalmente ele é organizado em 4 parágrafos, sendo um de introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Ah, professor, eu preciso escrever em 4 parágrafos? Não, ninguém vai obrigar ninguém a fazer nada. Eu posso escrever em 3? Pode. Eu não recomendo. Por quê? Se você for escrever em 3 parágrafos, vai ser uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, obviamente. Só que um desenvolvimento só vai ficar muito extenso. Você vai colocar muita informação, muita argumentação, uma atrás da outra, e vai acabar confundindo, vai acabar cansando o leitor de tanta informação que você vai colocar junta num parágrafo só. Então, por isso que a gente recomenda, divida em 2 desenvolvimentos. 2 parágrafos de desenvolvimento é suficiente. Ah, professor, eu posso fazer mais de 2 desenvolvimentos? Pode, ninguém vai te impedir de fazer isso. Agora, eu também deixo minha observação que mais de 2 parágrafos de desenvolvimento,
o desenvolvimento pode ficar um pouco incompleto, pode não ficar bem desenvolvido. Então, você apresentar uma ideia de forma completa, você argumentar bem no desenvolvimento, requer uma quantidade de linhas boa. Então, você fazer mais de 2 desenvolvimentos pode acabar ficando um pouco incompleto esse desenvolvimento. Então, é arriscado. Por isso, eu recomendo que façam 4 parágrafos, uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, e seu texto vai ficar muito bom. Apresenta a introdução, como eu falei, introdução, o desenvolvimento e uma conclusão. Então, 2 desenvolvimentos, ou um, se você quiser, ou mais de 2. Essa estrutura é um pouco flexível, mas há alguns tipos, nós veremos ao longo das nossas aulas, que há alguns tipos de desenvolvimento que precisam de 2 desenvolvimentos. Então, tipo de desenvolvimento por causa e consequência. Você precisa de um parágrafo para causa, um parágrafo para consequência. Então, nesse aí, obrigatoriamente, serão 2. Então, tipo de desenvolvimento prós e contras. Então, você precisa de um parágrafo para os prós e um parágrafo para os contras. Então, dependendo da estrutura que você vai montar no seu texto, essa pode ser um pouco flexível. Com isso, nós terminamos a nossa aula, nossa primeira aula, só apresentando as características gerais desse dissertativo argumentativo. Ao longo do curso, nós veremos mais algumas informações. Na próxima aula, veremos sobre a introdução, a apresentação da introdução, como é que deve ser feita a introdução, o que é que eu coloco na introdução, os tipos de introdução que podem ser diferentes para cada tema. Nós veremos cada uma dessas informações.